Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos começando. Essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Pessoal, só lembrando, todo mundo tem que ficar com o microfone desligado, tá? Só vai abrir o microfone quando a gente abrir para discussão, quando for chamado. Então, mesmo que o microfone, que seja possível você abrir, eu peço que você não abra o microfone, tá? As oficinas, lembrando, são oficinas básicas, gente. Então, aqui a gente está trabalhando introdução à língua de sinais, alguns aspectos são mais teóricos, são mais profundos, mas mesmo assim a gente ainda está lidando com um curso básico, com oficinas que tratam sobre questões básicas da língua de sinais, tá? E ele é focado principalmente nas pessoas que estão aprendendo, começando esse contato com a língua. Nosso intérprete Joab precisa de descanso, tá, gente? Então lembre-se, não estranhem se ele sumir da tela, de repente parar de aparecer o intérprete, mas é porque a gente sabe que o trabalho da interpretação é um trabalho pesado e que ele precisa de tempo em tempo ter um período de descanso, tá? Então não estranhem se isso acontecer. A gente vai ter momentos, claro, perguntas vão ser sempre muito bem-vindas, até porque acho que o processo de conhecimento a gente constrói através dessas dúvidas que a gente cria, né, das perguntas que a gente vai formulando. Então, quando a gente oportunizar o momento para perguntas, inicialmente a gente tem que respeitar o momento das dúvidas. Por exemplo, nós teremos momentos de tirar dúvidas sobre a aula. Então, eu vou pedir para que nesse momento seja tirada dúvida em relação ao conteúdo que a gente está tratando. Mas no final da aula, havendo tempo, a gente abre para dúvidas gerais, que aí a gente traz outras questões relacionadas a curiosidades que todo mundo tem e que são sempre válidas para a gente discutir, tá? Lembrando que no momento das perguntas, das interações, dos exercícios, da atividade, eu vou pedir para que vocês usem sempre aquela ferramenta do sistema de levantar a mão. Não é levantar a mão de verdade, lembre-se, tem uma ferramenta lá nas reações que levanta a mão, então aparece uma lista de pessoas que querem participar da aula, que querem tirar dúvida ou que querem participar da atividade. Utilizem essa ferramenta para que eu saiba quem quer participar e que a gente possa chamar. E por fim, gente, problema técnico, problema com conexão, questões particulares, problemas que não dizem respeito ao conteúdo que a gente está tratando na aula, vocês devem tratar com os administradores dos grupos. Então, vocês vão lá no grupo do WhatsApp, pede para falar em particular com os administradores e lá vocês vão tirar essas dúvidas em relação a outras questões que não sejam do conteúdo, ok? Questões sobre o conteúdo em si, a gente vai trabalhar aqui. Nos momentos de dúvida, lista de chamada, não sei o quê. Todo mundo já sabe como funciona a lista de chamada, ela vai continuar funcionando do mesmo jeito, tá? Então tem que estar atento à questão da aula, do conteúdo e toda vez que a lista de chamada for lançada, a gente vai avisar aqui, certo? Então, nossos combinados revisados, depois de uma semana de folga a gente acaba esquecendo um ou outro, então vamos retomar. A gente entra porque a gente viu na última semana de aula, tá? Coloquei na semana passada, mas se refere à semana passada, à última semana de aula, né? Nós trabalhamos vários conteúdos que foram extremamente importantes, tivemos várias discussões teóricas aqui, assim, mudanças de conceitos, de paradigmas, para a gente entender o que a comunidade surda passa, em que momento que a gente está, como que isso tudo aconteceu. Então, a gente trabalhou um pouco dos classificadores, então nós entendemos um pouco mais detalhadamente o que são os classificadores, quais são os tipos e como utilizar um classificador na língua de sinais, ou seja, foi um aprofundamento do que já tinha sido tratado lá no módulo 4. Nós falamos um pouco sobre os pronomes em língua de sinais, como que são realizados os pronomes, os verbos, alguns tipos de verbos, né? Como que são esses verbos, como é que eu vou categorizar, como é que eu vou descobrir se um verbo é assim, se o verbo é simples, se é com concordância, se é sem concordância. Tudo isso a gente conseguiu identificar. Como são os adjetivos na língua de sinais e vários sinais de adjetivos nós aprendemos.
Aprendemos um pouco sobre a intensificação, os advérbios de intensidade, e um pouquinho sobre a morfologia, sobre a questão dos sinais, né? De processos morfológicos, de como é que a gente cria, que tipos de sinais existem e tudo mais. E aí, como eu sei que já faz um tempo, às vezes antes da aula a gente acaba passando para fazer uma revisão e tudo mais, eu gostaria de abrir para algumas dúvidas. E aí eu queria saber com vocês, alguém tem alguma dúvida em relação ao que a gente trabalhou na outra semana, que lembra de alguma coisa que ainda não ficou muito claro, ou tem alguma coisa que foi trabalhada na semana passada que esqueceu e gostaria de relembrar? Se sim, utilize a ferramenta de levantar a mão, por favor. Se ninguém levantar a mão, eu vou entender que todo mundo lembra de tudo. Certo? Hã? Ninguém levantou a mão, ninguém tem dúvida. Então, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo. E mais no final, se for o caso, a gente... Adriana. Tem que habilitar seu microfone. Adriana Santos. Oi, tá me ouvindo? Bom dia, tô. Bom dia, tudo bem? Eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre a classificação dos verbos. Para retomar as Simples, classificações. sim, Tá. verbo simples, Pode falar. os outros, com concordância, quando ele é... eu acho que eu até anotei aqui, vou recorrer aqui, só um minutinho que eu vou dar uma olhada aqui. Simples, composto e com incorporação, por favor. Pode ser? Simples com concordância e com incorporação. Não é composto. Composto é o tipo de sinal. Tá. Então, peraí, eu já até sei o que é. Não é em relação ao tipo de verbo, é em relação à morfologia. É isso? Uhum. Tá. Porque existe uma diferença. Quando a gente fala no tipo de verbo, a gente está falando em verbos simples, ou seja, verbos sem concordância, ou verbos com concordância. Ou seja, verbos que são realizados sempre da mesma maneira, geralmente aqueles que são ancorados ao corpo, né, que tocam alguma parte do tronco ou da cabeça. E os verbos com concordância são aqueles que a gente dá direcionalidade. Isso é uma coisa. Quando a gente fala na morfologia, a gente não está falando só dos verbos, a gente está falando dos sinais como um todo, tá? Todos os sinais. Então, a gente tem 3 tipos de sinais que foram citados por você. Sinais simples, sinais compostos e sinais com incorporação. O que é isso? O que é um sinal simples? É um sinal que a gente fala que tem um morfema só. É um sinal único que não tem nenhuma mudança nele. Por exemplo, conhecer. Então, conhecer. Eu tenho um sinal que é realizado, é um único sinal. Tá? Então, ele não tem, eu não consigo decompor ele, separar ele em várias outras informações que tenham significado. Tá? Se eu for decompor aqui, eu vou decompor em quê? Em fonologia, fonema, coisa que não tem significado. Mas o sinal aqui é único, ou seja, ele tem só um morfema, é um sinal simples. Quando a gente fala numa composição, um sinal composto, é o quê? Eu tenho 2 sinais que, isolados, têm o seu significado, então são 2 sinais que têm um significado sozinhos, como acontece no português, 2 palavras que têm um significado quando são usadas isoladamente, mas que quando se juntam criam um novo significado. Por exemplo no português para ficar claro, guarda-chuva. A gente tem 2 palavras, né, guarda e chuva, que sozinhas têm o seu significado, né, o guarda, o verbo guardar, chuva, a chuva, né, e quando elas se juntam, elas criam um novo significado. Guarda-chuva, um objeto que é usado para nos proteger da chuva, certo? Então, assim, essa é uma palavra composta. O que é um sinal composto na língua de sinais? 2 sinais que,
também têm o seu significado, ou seja, eles funcionam sozinhos, eles têm o seu significado, mas que quando eles se juntam, eles criam um novo significado. Por exemplo, cavalo, nós temos o sinal de cavalo. Nós temos as listras, tá? Listras, sinal para listras. Listras de uma roupa ou listras de qualquer tipo de listras que a gente vai mostrar. Então, é os dedos representando as linhas, né? Listras. Agora, se eu junto e faço isso, eu estou fazendo o quê? Zebra. Zebra é um cavalo que tem listras, ok. Mas não deixa de ser uma composição, porque aqui eu já não estou me referindo a cavalo com listras. Eu estou me referindo a um outro bicho que é a zebra. Outro exemplo que a gente tem é o sinal de mãe. Por quê? Ó, eu tenho o sinal de mulher, o sinal de bênção, né? De quando antigamente a gente falava isso muito para pedir a bênção, que seria o ato de dar o beijo na mão, né? Pedindo que a pessoa abençoe. Então, juntou-se o sinal de mulher e o sinal de bênção e criou-se o sinal de mãe. Então, cada um tem o seu significado isoladamente, mas que quando a gente junta, eles criam um novo sinal. Esse é o sinal composto. E o terceiro sinal que você falou que é o sinal de incorporação, que tem incorporação, é o quê? Um sinal que a gente muda a nossa configuração de mão para incorporar quantidade, ou seja, número, e em alguns casos um instrumento, tá? Então a gente pode incorporar numeral ou incorporar instrumento. Por exemplo, se eu tenho o sinal de mês, né? O mês. Agora eu vou incorporar numeral, eu tenho 2 meses, 3 meses. Eu mudo essa configuração de mão para indicar quantidade. Ou eu tenho, por exemplo, verbos que entram a incorporação de instrumento. Não só verbos, mas nomes também. Mas, por exemplo, tesoura, né? Tesoura, a gente tem o formato do instrumento. Mas se eu vou falar cortar com a tesoura, eu vou fazer isso aqui. Então, por exemplo, cortar cabelo, cortar o papel. Eu tenho a incorporação do instrumento. Então, esse é um sinal com incorporação. Aqui está significando cortar. Né? Então, cortar é o verbo cortar com a incorporação do instrumento que está sendo utilizado. Esclareci, Adriana? Seu áudio está fechado. Seu microfone está fechado, eu não te ouvi. Levanta a mão de novo para ele poder habilitar para você. Você pode dar uma pincelada também nos intensificadores? Os intensificadores é a questão o uso das expressões não manuais, né, principalmente, mas de outros recursos como a reduplicação, a repetição, na intenção de trazer uma maior ou menor intensidade. Então, é uma mudança que a gente faz, principalmente nas expressões faciais e corporais, e em alguns casos usando a repetição do sinal, para mostrar maior ou menor quantidade. Então, por exemplo, eu pensar em uma casa, né, que a gente tem um sinal, casa. Aí eu quero fazer assim, uma casinha, né, uma casa pequenininha. Então, a gente tem a mudança da expressão, que a gente traz a expressão facial e o corpo que encolhe, né? Uma casinha, ou então um casarão. Então, é a mudança da expressão na intenção de dar essa intensidade. Ou a repetição, em alguns casos, por exemplo, trabalhar. A gente tem o verbo trabalhar. Agora, se eu quero falar assim, nossa, trabalhei muito. Então, o que a gente faz? A gente faz um movimento repetido e intensifica também com a expressão. Então, é o trabalhar muito. Então, a intensificação é essa mudança nas expressões e, a depender do caso, na repetição. Ok? Tranquilo? Ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma outra dúvida? Lembrando que eu vou pedir para todo mundo levantar a mão, porque se vocês usarem o chat, às vezes a mensagem passa e eu não consigo ver.
tá? Então, se for possível usar o recurso de levantar a mão, é melhor para poder fazer essa interação, ok? Então, assim, já que ninguém mais levantou a mão, eu vou dar seguimento, né, como a gente tinha planejado. E mais no final da aula a gente abre novamente para outras dúvidas também, tá? Então a gente vai seguir com um conteúdo hoje que é de extrema importância e que vai ajudar muito vocês na questão da construção do discurso. O que que é? Tá. As frases em libras. Antes de iniciar o conteúdo, eu gostaria de avisar para todo mundo que a lista foi liberada agora no chat, está sendo liberada no chat. Tá? Então, a lista de presença, a primeira liberação da lista agora no chat, vai ficar disponível por 5 minutos, tá? Então, lembrem-se de entrar, assinar, que depois desses 5 minutos ela fecha. Vou fazer o registro? Dani? Não? Tá. Então, vamos continuar, pessoal. Já que como a gente vai entrar agora nos tipos, na frase, na organização da frase, porque acho que essa é uma dúvida de muitos, né? A gente vai, durante todos esses módulos, a gente tem aprendido muitos sinais, muito vocabulário, mas a gente precisa entender essa organização. A gente já até teve em outras aulas, outros momentos que a gente foi tirando algumas dúvidas dessas, mas hoje a gente vai sistematizar mais e focar nessa questão da frase, da montagem da frase, dos tipos de frases que a gente tem na língua de sinais, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que, querendo ou não, quando a gente fala na frase, a gente está falando no âmbito do que a gente chama de sintaxe. E todo mundo aqui na escola aprendeu análise sintática, sintaxe do português, todo mundo aprendeu isso. E a gente precisa entender que a língua de sinais também tem essa organização de frase, como a frase se organiza. Não basta eu chegar, saber o vocabulário e chegar falando sinais aleatórios. Porque se eu chego aqui para vocês, em português ou em libras, imagina, eu vou falar em português, Joab vai fazer em libras. Eu chego aqui para vocês e falo assim, bom dia! Banana, carro, trabalho. Aí você olha e fala assim, quê? Né? Não basta ter vocabulário. A gente precisa entender que eu tenho que organizar uma frase, eu tenho que ter uma organização de conteúdo, tá? Então não é só saber vocabulário, como a gente já falou. E eu falo de novo, gente, se aprender língua fosse aprender só vocabulário, a gente comprava um dicionário. Mais fácil, né? Mas não é bem assim. Então, a gente tem uma necessidade de organizar a informação numa estrutura. E é aí que entra um pouco da sintaxe. Então, nós temos duas autoras que falam que a sintaxe, ela estuda a estrutura da frase. Ou seja, como que cada unidade, cada palavra, cada sinal vai se combinar de maneira a criar um conteúdo, dar um significado. Tá? Ou seja, a sintaxe ela é uma área da linguística, uma parte dos estudos da linguística que estudam como que esses itens, como que as palavras ou como que os sinais vão se organizar, como que eles podem se combinar. E aí elas definem, tem outras autoras também que definem a frase como o quê? Geralmente as pessoas falam assim, uma frase é alguma coisa que se organiza ali em torno do verbo. Tem um verbo, é frase. Tem um verbo, é uma sentença. Mas será que é bem assim? Então, vamos entender o que é a sentença, tá? Primeira coisa que esses autores trabalham muito é relacionada à ordem das frases, tá? Ele é um conceito que está relacionado à estrutura da sentença de qualquer língua. A gente pensa qual é a ordenação, o que aparece primeiro, o que aparece depois, tá? E tem um autor, que é o Grinberg, ele fala que existe uma variação muito grande na ordem. Ou seja, a possibilidade de combinação é muito grande, tá? Então, as palavras de uma determinada língua, elas podem se organizar baseadas em três constituintes, digamos assim. No sujeito, no verbo e no objeto, que é o que a gente chama sujeito S, verbo V e objeto O. Então, pensa assim que o Grinberg ele fala assim, olha, pode ter uma combinação diferente entre esses três elementos,
tudo depende de como a língua se organiza. Cada língua tem a sua ordem própria, tá? Eles falam que geralmente a língua, ela escolhe uma ordem predominante, ou seja, vai ter uma determinada ordem que qualquer tipo de sentença que seja construída nessa ordem vai fazer sentido. E o Greenberg fala que a maioria é o quê? SOV, ou seja, sujeito, objeto, verbo, sujeito, verbo, objeto ou verbo, sujeito, objeto. Então tem SOV, SVO ou VSO. Essas são as três mais comuns. Mas existem outros tipos de ordenações a depender da língua. Ok. Quando a gente pensa, então, na questão da língua de sinais, a gente tem que entender que a ordem dos sinais, ela é mais flexível, tá? Significa que eu posso chegar e colocar em qualquer ordem? Não. A gente sempre vai relacionar o significado que vai ser dado. Mas essa ordenação, se eu vou falar primeiro o sujeito, depois o verbo, ou por último o objeto, ou o contrário, isso é muito mais flexível na língua de sinais, tá? Os autores dizem que na língua de sinais a ordem mais básica é sujeito, verbo, objeto. Ou seja, colocou uma frase mostrando primeiro o sujeito, a ação, o verbo e depois o objeto, vai ser compreensível, tá? Então eles dizem, esses autores que pesquisam Libras, eles dizem que na Libras essa ordenação SVO é a mais comum, é a mais básica, tá? E ela diz o seguinte, que todas essas frases, SVO, respeitam a gramática, ou seja, são gramaticais, respeitam a estrutura da língua. Por exemplo, se eu fizer assim, ele gosta de futebol. Nessa ordem, ele, gostar, futebol. Sujeito, ele, verbo, gostar, futebol, objeto. Ele gostar futebol é uma frase que faz sentido na língua de sinais, tá? Então, essa é a ordenação mais básica. Outros tipos de ordem, como objeto, sujeito e verbo, OSV, ou sujeito, objeto, verbo, os dois acontecendo do verbo no final, também acontecem com grande frequência, tá? Mas geralmente eles vão acontecer quando tem mais alguma coisa na sentença, por exemplo, uma concordância, marcação não manual, o uso de um verbo que tenha concordância, que tenha direcionamento. Por exemplo, se eu for pensar na frase assim, ele assiste televisão, ele vê TV, né? Então, existem várias possibilidades de ser feito. Eu posso fazer no SVO? Posso. Ele vê TV. Mas a gente perde a informação porque o ver é direcional. Então, se eu não sei como está essa organização, eu vou acabar perdendo. Então, nesses casos, o que é melhor? A gente mudar essa ordenação. E a gente pode usar duas possibilidades. OSV, objeto, sujeito e verbo, por exemplo. TV, objeto. TV, ele vê. Porque quem está vendo é ele, não sou eu. Então, o movimento não vai sair de mim, vai sair da pessoa. Então, TV, ele vê. Objeto, sujeito, verbo. Ou sujeito, objeto, verbo. Que é o quê? Ele, TV, vê. Então, a gente tem essa marcação dos referentes, que pode ser tanto o sujeito quanto o objeto, primeiro, mas o verbo no final para fazer essa marcação de concordância. Tá? Quando a gente tem algumas estruturas um pouco mais complexas na posição do objeto, a gente não consegue mudar muito a ordem. Por exemplo, a gente tem uma frase que é um pouco mais complexa, digamos assim, ó. Joab, não precisa fazer agora. A frase em português é a seguinte: eu quero que Maria trabalhe melhor. Então, o sujeito, eu, o verbo querer, e na posição de objeto a gente tem uma estrutura complexa, que é o quê? Maria trabalhar melhor, né? Em língua de sinais. Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter uma rigidez maior nessa flexibilidade. Então, o que a gente vai ter que fazer?
Eu querer. Maria, estabelecer um lugar para Maria trabalhar melhor. Por quê? Se eu mudo essa ordem, eu vou mudar a compreensão. Por exemplo, eu vou falar, o Job vai fazer os sinais na ordem que eu falar. Eu, Maria, trabalhar melhor, querer. Fica parecendo assim, que eu sou a Maria. Né? Eu, Maria, trabalhar melhor, querer. Ou que a Maria quer trabalhar melhor, não que eu quero que ela trabalhe melhor. Então, tem uma mudança na compreensão do que está sendo dito. Se mudou o entendimento, então não é eficaz. Outra questão, outra possibilidade. Eu trabalhar melhor, Maria querer. Parece que o quê? A Maria quer que eu trabalhe melhor, não eu quero que a Maria trabalhe melhor. Então, quando a gente vai pensar nessa questão da ordenação, a gente tem que se atentar muito ao significado que vai ser estabelecido, tá? Então, se eu vou fazer SVO, se eu vou fazer OSV ou qualquer outra coisa, a gente precisa pensar nessa ordenação, se ela vai fazer sentido ou não. Quando a gente tem esse objeto com uma estrutura mais complexa, geralmente a gente vai usar SVO. É uma possibilidade, ok? É a mais gramatical. Agora, qual seria a melhor forma de fazer essa frase? Eu quero que Maria trabalhe melhor. Eu penso que seria objeto, sujeito, verbo. Por quê? Eu faria o quê? Maria trabalhar melhor, eu quero. Então, eu estou colocando toda a estrutura, a referência aqui. Maria trabalhar melhor. Eu quero. Então, eu introduzi o objeto para depois mostrar a minha opinião. Essa seria uma forma muito eficaz de fazer essa flexibilização na ordem. Ok? Outra questão em relação à ordem. Uso dos advérbios de tempo. A gente já aprendeu aqui que na língua de sinais a gente faz a marcação de tempo, não é no verbo, é com o uso de advérbios, né? A gente precisa introduzir um sinal que vai dar essa marcação temporal, quando o contexto já não faz isso. Nessas sentenças em que a gente vai usar o advérbio de tempo, ou um advérbio de frequência, né? A gente não pode colocar o advérbio no meio, entre o verbo e o objeto. Tá? A gente tem que colocar geralmente o quê? Em geral, o que acontece? No caso dos advérbios de tempo, eles são bem mais flexíveis. Eles podem aparecer tanto no começo da frase quanto no final. Tá? Então, eu posso fazer, se eu for pensar na frase em português, João vai comprar o carro amanhã, eu posso fazer o quê? Faz para mim, Joab. João comprar carro amanhã. Ó, colocou no começo. João amanhã comprar carro. Mas o comprar carro não foi interrompida essa relação. Agora, eu posso também fazer o quê? João comprar carro amanhã. Botar o amanhã no final. E posso colocar no começo de tudo. Amanhã, João vai comprar o carro. Então, a gente pode colocar de uma maneira flexível, desde que eu não coloque entre o verbo e o objeto. Eu não posso fazer comprar amanhã carro. Por exemplo, faz aí para mim, João comprar amanhã carro. Não, amanhã carro. Esse quebrar a relação, ó, ele até pensou, Job até pensou. Não dá, porque esse amanhã no meio quebra toda a relação, então foge da estrutura da língua. Tá? Então, quando a gente pensa no advérbio de tempo, a gente vai colocar ele antes dessa relação verbo-objeto ou depois. No início da sentença ou no final. No meio, entre o verbo e o objeto, nunca. Tá? Outra questão são os advérbios de frequência. Tá? Geralmente, eles acontecem antes ou depois do quê? Do complemento verbal. Por exemplo, se eu tenho a frase em português, às vezes eu bebo leite. Como é que a gente vai fazer? Ó, às vezes no começo. Quais as outras possibilidades que a gente tem?
Pode deixar que eu vou fazer. Então, é assim. Eu, leite. Eu beber leite, às vezes. O leite é o complemento, né? Ou eu, às vezes, bebo leite. Às vezes, eu bebo leite. Então, assim, a posição, ela também é flexível e pode ser antes ou depois. Mas, novamente, nunca no meio. Eu não posso beber, às vezes, leite. Fica meio em choque, né? Porque a impressão é a seguinte, é um pouco leite, é um pouco refrigerante, é um pouco água, fica meio confuso, tá? Então, geralmente, os advérbios de frequência a gente vai usar nessa mesma lógica, no início ou no final, nunca entre o verbo e o objeto, certo? Vamos lá. Outra questão que a gente tem em relação à ordem é o que a gente chama de topicalização. O que é isso? Eu trazer o objeto da minha sentença para o início para mostrar com mais evidência, tá? Essa topicalização muda a ordem da frase de qualquer forma. Por quê? Essa é a marcação do que a gente chama de tópico. É eu pegar o objeto e botar no começo da frase, porque o começo da frase é como se eu estivesse dando um destaque maior para ele. Por exemplo, se eu vou pensar na frase assim, de futebol, o João gosta. Então, assim, a frase em si é João gosta de futebol. Mas eu quero dar mais ênfase ao futebol. Então, o que eu vou fazer? De futebol, o João gosta. E em Libras, isso a gente também pode fazer. Jogar o objeto para frente para trazer essa ênfase. Eu posso fazer o quê? Futebol, João gosta. Tá? Então, a gente traz a ênfase para o futebol, ou seja, uma posição de destaque. Isso também pode acontecer em sentenças negativas. Como? De futebol, João não gosta. Quer dizer, futebol? O sinal, gostar e não gostar, forma positiva e negativa. A gente teve uma mudança no sinal que é só essa questão da negação, mas eu preciso colocar a expressão de negação. E olha a diferença quando a gente fala na negação, né? Expressão, quando ela é afirmativa, ela tem ou dependendo, eu quero dar uma expressão diferenciada. Na expressão afirmativa, ela geralmente tem uma expressão neutra, ou se ela for exclamativa, eu tenho que trazer essa questão da exclamação, e já já a gente vai entender. Mas na negativa, eu preciso incorporar a expressão de negação. Eu não posso fazer futebol, João não gosta, sem expressão. A gente precisa trazer a expressão também, ok? Tranquilo até aqui? Tá dando para entender? Ótimo. Então, agora nós vamos entrar nos tipos de frases, para a gente entender quais são os tipos de frases. Hoje a gente não vai entender todas, a gente vai se focar em algumas, tá? Quando a gente fala... antes de entrar nos tipos de frase, eu gostaria de fazer uma colocação. A gente se prende muito a essa questão de sujeito, verbo e objeto. Eu não coloquei nos slides, depois eu posso colocar para complementar, tá? Mas a gente tem que pensar o seguinte. A língua portuguesa, que é a nossa L1, a gente se prende muito à questão do sujeito, verbo e objeto. Porque na língua portuguesa é necessária a presença do verbo. Antes de continuar, gente, todo mundo abrindo as câmeras para a gente fazer o registro da nossa aula. Vamos fazer o print bem bonito, todo mundo se ajeitando. Então, vamos lá. O que acontece no português? No português, a gente sempre vai pensar o quê? Que precisa do verbo na frase. Tanto que a gente tem, todo mundo estudou isso na época do segundo grau, os chamados verbos de ligação, né? Se eu falar assim, Fabiane é professora. Estou falando Fabiane é professora, a gente tem ali o verbo ser, né, na forma do que só está ali para preencher o espaço do verbo. Não é isso? Tô certo? Todo mundo lembra desse conteúdo na escola? Mas e na língua de sinais? Nem sempre na língua de sinais a gente vai ter um sinal relacionado ao verbo. A gente tem na língua de sinais diferentes tipos de predicado. Então, se eu for pensar, Fabiane é professora, eu vou fazer o quê? Fabiane professora. Eu não tenho a representação do verbo ser, que é um verbo de ligação.
Então, na língua de sinais, a gente tem possibilidade de sentença sem o verbo. Tá? Então, eu posso virar e falar assim, nossa, fulano digamos assim, Joabe, vou falar do Joabe. Joabe, legal, inteligente, uma pessoa maravilhosa. Cadê o verbo? Não tem verbo. Eu estou usando só predicado, só o objeto, digamos assim, que é o adjetivo. Então, assim, a gente tem que pensar que, apesar de SVO ser considerado uma ordenação básica na língua de sinais, nem sempre eu vou ter o verbo. Então, vamos pensar em sujeito e predicado. Então, a gente pode botar o sujeito antes ou o predicado antes. Tá? Tudo vai depender da minha intenção. Ok? Tá. Então, vamos aos tipos de frase. Os tipos de frase que a gente tem numa língua também são no âmbito da sintaxe. Tá? Então, a gente também está falando da organização sintática. A gente já viu, eu coloquei aqui coisa, mas não, a gente já viu sobre a ordem das frases, nos outros slides, não nos outros vídeos, mas sobre a ordem das frases, tá? Mas quando a gente fala em sintaxe, a gente não vê só ordem de frase, a gente vê também tipos de frase, né? Na língua de sinais, como qualquer outra língua, existem tipos diferentes de frase. Nas línguas orais, como o português, o que vai me dizer, o que vai determinar o tipo de frase não é só a estrutura que eu estou colocando, mas é o quê? A entonação que eu estou dando, a prosódia. Então, eu virar e falar assim no português, qual é o seu nome? A gente tem essa mudança na tonalidade que me indica uma pergunta. Ou eu virar assim, fulano foi para casa? Então, assim, no português, essa mudança na tonalidade, na entonação, me indica se é uma pergunta, se é uma exclamação, nossa, que casa linda. A mudança na tonalidade, essa prosódia, me dá o tipo de frase que eu estou falando. Se ela é uma sentença exclamativa, se ela é uma sentença interrogativa, isso a prosódia me dá. Mas e na língua de sinais, como que isso acontece? Na língua de sinais, o tipo de frase também é determinado pela prosódia e pela ordem também, como em qualquer outra língua, a ordem tem interferência. Mas a prosódia tem um papel muito maior. Como? Como que se daria essa questão da entonação na língua de sinais? Através do uso das expressões não manuais. Então, em geral, o que vai me determinar se é uma pergunta ou não, muitas vezes não é a ordem, mas é a expressão que eu estou dando, ok? Porque se eu falo, qual o seu nome? A expressão do Joabe. Agora faz sem expressão, Joabe. Parece que eu estou afirmando que o nome é... Nome. Tá, nome o quê, né? Aí quem tá ali vai falar assim, nome... Nome de quem? Nome o quê? Então, assim, não é só essa questão da ordem. É muito menos a ordem, muito mais a expressão, tá? Então, nós temos tipos de frases diferentes, tá? Quais são os tipos de frases que a gente tem? Nós temos sentenças afirmativas, tá? Sentenças negativas, sentenças interrogativas, exclamativas e imperativas. São 5 tipos de sentenças. E a gente precisa se atentar às expressões faciais e corporais que vão ser realizadas simultaneamente a esse tipo de frase. Então, a partir de agora, a gente vai entrar em cada tipo de frase e começar a detalhar eles um pouquinho, para vocês conseguirem começar a produzir isso na língua de sinais. Gente, esse é o momento que a gente realmente tem que entender que eu não preciso ter vergonha, nem posso ter vergonha de fazer as caras e bocas que a gente faz na hora que a gente está sinalizando, porque são essenciais para a compreensão, tá? Ela entra como um fator gramatical. Lembra quando a gente estudou lá na fonologia, que a gente falou que as expressões elas podem ser lexicais, né? Ou afetivas, ou elas podem ser gramaticais, sentenciais. Quando a gente fala nas afetivas, a gente está falando naquela relacionada às emoções, aos sentimentos, que estão presas a um sinal. A gente viu isso lá no módulo 4 dos sinais e no módulo 5 a gente detalhou os fonemas, né, as expressões.
E aqui a gente está falando do quê? Das expressões gramaticais, que são as expressões relacionadas à sentença, são as sentenciais. Então, aqui a gente precisa também ter esse olhar diferenciado para as expressões. Uma expressão, ela pode ser simultânea a um sinal, ou seja, ela pode acontecer junto com um determinado sinal, que são as expressões lexicais, que a gente falou, as afetivas, e a gente pode ter uma que é ligada à sentença como um todo. E é, como eu falei, é nesse momento que a gente percebe a importância de treinar as expressões não manuais, tá? Hoje a gente vai trabalhar dois tipos de sentenças. As sentenças afirmativas e sentenças exclamativas, ok? Então vamos lá. Primeiro tipo de sentença é a sentença afirmativa. É uma sentença que expressa uma afirmação. É algo lógico, óbvio, né? Algo que simples, claro. E geralmente ela é utilizada, as sentenças afirmativas, elas são utilizadas para transmitir uma informação, informar um fato, falar alguma coisa que não necessita de uma expressão diferenciada. É o que a gente fala na entonação normal, nessa nossa entonação do dia a dia. Tá? Do dia a dia é ótimo, né? Como se a gente não fizesse pergunta. Não, a entonação sem modulação, digamos assim, sem modulação. Então, é eu virar e falar assim, Joab vai fazer as frases. Eu sou surdo. Ou, meu nome, Joab, né? Porque eu não vou fazer você falar meu nome, Fabiane. Minha mãe tem uma moto. Eu não preciso de uma expressão específica para fazer essas afirmações. Eu posso fazer ela com a expressão neutra que a gente fala, tá? Então, as sentenças afirmativas, elas têm uma expressão mais neutra. Ela não tem a necessidade de uma expressão marcada. Eu não preciso fazer, quer ver? Tipo, imagina eu fazendo assim, eu me apresentando. Eu não preciso dessa performance, foge da naturalidade da língua, tá? Então, eu pensar que eu só preciso fazer. Pronto, não preciso de uma expressão mega miraculosa e toda a dificuldade. Então, a sentença afirmativa acaba sendo a mais fácil de ser feita, porque ela não precisa de uma exclamação. No começo a gente coloca tanta força assim, nas expressões. A gente coloca... Exatamente. No começo a gente põe tanta força e depois a gente percebe que não é bem assim. Quando a gente vai para esse conhecimento do tipo de frase, isso ajuda muito. Porque, de fato, se eu estou fazendo uma sentença afirmativa, eu não preciso de nenhum tipo de expressão. É uma sentença que não tem nem modulação na voz. Então, para que eu vou dar esse show, essa performance toda? Não é necessário. Outro tipo de sentença que a gente tem são as sentenças exclamativas. O que é uma sentença exclamativa? É aquela sentença em que a pessoa mostra uma emoção. Ela traz um fator emocional muito forte. Na língua portuguesa, geralmente são aquelas que tem, quando a gente vai escrever, né, no português, a gente usa aquele ponto de exclamação no final, né? Então, é aquele que mostra realmente uma admiração ou uma emoção, seja ela positiva ou negativa. Tá? Em língua de sinais, como é que isso vai ser feito? O emissor ele vai ter uma expressão própria com sobrancelhas levantadas. Às vezes a gente tem um movimento de cabeça para cima e para baixo, tipo... Então é o olhar mais aberto, uma boquiaberto, assim, como se a pessoa tivesse boquiaberto, um olhar mais aberto, mais ampliado, sobrancelha levantada, e aquele movimento de cabeça para cima e para baixo, muito leve, tá? E a expressão exclamativa, ela pode estar acompanhada de um intensificador, tá? Que vai ser representado pela boca fechada com um movimento para baixo, para cima, ou então com a boca aberta, ou tipo, uau! Então, existem formas da gente trazer isso. Então, eu posso fazer só o olhar mais aberto, ou eu posso fazer sabe, com a boca aberta também, ou esse movimento de cabeça. Por exemplo, digamos assim, Joab, você viu um carro na rua, você vai falar assim, nossa, que carro lindo. No final, às vezes eu falo assim, nossa, mas ele não fez um movimento de cabeça. Fez, sem perceber.
Daí ele virar e falar assim... É tão leve, tão sutil, mas a gente percebe. Porque traz essa exclamação. Entendeu? Tipo assim, nossa, eu viajei para Recife e lá é muito bonito. Ó, é natural. Então a gente traz essa ampliação, né, da expressão. Assim, nossa, essa comida tá deliciosa. A gente tem essa expressão mais marcada. Ou, nossa, passou no vestibular, parabéns. Então, essa expressão, ela traz, assim, é uma expressão mais aberta. Ela é mais expansiva, né? Ela traz, assim... E a gente já tem, assim, às vezes a gente já coloca o sinal de uau, que a gente já faz assim... Então, assim, é aquela expressão que vai te deixar mais aberto, né? Então, a exclamativa, ela traz essa amplitude de movimento. Até porque ela tem que trazer isso na expressão para demonstrar que é uma exclamação. Porque é diferente eu fazer assim, que carro lindo. Ou, que carro lindo. Até na voz a gente percebe essa diferença. Então, assim, na expressão é fundamental trazer isso, porque são as sentenças exclamativas, elas têm essa intensificação. O maravilhoso, o pessoal sempre faz. É, maravilhoso. Sinal de maravilhoso, o pessoal ainda demora, né? Porque, tipo, maravilhoso. Aí, quando você quer, tipo, você quer dar uma intensidade, quer fazer uma exclamativa, você faz assim... Você traz a expressão e ainda faz o sinal mais devagar, que é uma intensificação. Tá? Então, é comum isso acontecer na língua de sinais. Ok? Então, agora eu vou abrir para dúvidas em relação a esses dois, a ordenação, ao que a gente trabalhou. Em relação aos tipos de frases, a gente vai falar sobre afirmativas e exclamativas. Quem tem dúvida pode levantar a mão. Agora é o momento de tirar dúvida da ordem de frase. E dos tipos, né? Ninguém tem dúvida? Gente, eu tô achando que eu sou a melhor professora do mundo. Eu acho que eu sou a melhor professora do mundo. Ninguém tem dúvida, eu não acredito. Ninguém? Tem a Adriana. Vamos lá, pessoal. Adriana. Fabiane, você podia falar de novo, por favor, sobre aquelas expressões? Você falou que eram de dois tipos, a afetiva e a outra eu perdi. A Eu gramatical. anotar aqui? Sim. Ah, tá, ok. As expressões afetivas são aquelas que são relacionadas àquela constituição do sinal lá. Quando a gente fala que o sinal é composto por 5 elementos. Configuração de mão, movimento, localização, expressão, orientação de mão e expressões não manuais. Então, eu falar assim, as expressões afetivas são aquelas, tipo assim, triste. O sinal de triste exige uma expressão triste, tá? Quando é aquela relacionada a um sinal especificamente. Agora, quando a gente fala em expressões gramaticais, a gente está falando a essas expressões relacionadas ao tipo de sentença. Então, ela acompanha a sentença como um todo. Então, ela está relacionada a essa prosódia, a esse tipo de frase, se é uma exclamação, se é uma afirmação em relação à expressão. Então, a expressão afetiva, ela vai estar junto com o sinal e a gramatical vai acompanhar a sentença toda, né? Exatamente. Ah, ok, era só isso, obrigada. Nada. Não sei o nome da pessoa, mas está assim, Galaxy A30. A30S. Oi, bom dia, Fabiane. Terezinha. Bom dia. Bom dia, Terezinha. Então, uma dúvida sobre a ordenação das sentenças. Nessas 3 condições, sujeito, objeto, verbo, sujeito, verbo, sujeito, objeto. Quando é que a gente foge da situação de português, Libras aportuguesado? A gente está querendo fazer uma frase, mas acaba fazendo em português, ou se você está interpretando, enfim. Como é que a gente foge do português sinalizado? Isso, Tá. isso. É muito complexo a gente pensar nessa questão do português sinalizado, porque geralmente quando a gente está utilizando a estrutura do português na língua de sinais, porque assim, o português ele já é, por natureza, SVO também. Só que a gente tem que pensar que não é só, quando a gente fala na ordem,
Tipo assim, não é a ordem que vai determinar se é Libras ou se é português, mas os elementos que são combinados ali. Por exemplo, enquanto no português a gente tem determinadas preposições, artigos, que são utilizados ali na frase como um todo, na língua de sinais, às vezes, eles não estão presentes. Então, um elemento que eu já até falei aqui outras vezes, o artigo, por exemplo, ele não está presente, tá? Então, assim, se eu falo, o menino gosta de melancia, tá? Eu não preciso fazer. Se eu faço na língua de sinais, o menino gosta de melancia, eu estou fazendo português, eu não estou fazendo língua de sinais. Aí sim a gente tem um português sinalizado. Agora, se eu estou falando que o menino gosta de melancia, eu vou fazer assim, menino gosta de melancia, eu estou dentro da estrutura da língua de sinais. A questão do português sinalizado não está relacionada à ordem das frases apenas, né? Porque existem determinadas situações que a gente quer que a inversão é necessária, mas ela está relacionada a esses outros elementos que também compõem, essas outras classes que também compõem a sentença. Deu para entender? Sim, obrigada. Por nada. Giovana. Me ouvindo? Sim. Eu queria saber, aquela questão da topicalização, ela serve também para o nome interrogativo? Pronome interrogativo? Tipo, colocar no final para fazer uma pergunta. Tipo, você não foi na festa por quê? Aí colocar no final para, tipo, enfatizar. Ou você ali. Não, topicalização não. Porque o que acontece? Topicalização é o fato de eu pegar a sentença e deslocar o objeto. Tá? O evento tópico, né, é eu pegar o objeto e levar para o início da sentença. Quando a gente traz o porquê no final, a gente está numa sentença interrogativa, né? Então, a gente vai trazer, foi festa não, por quê? Então, é uma questão da interrogação, mas não necessariamente a topicalização, tá? Topicalização seria, tipo assim, festa, por que não foi? Porque eu estou querendo focar na festa, não no motivo dele não ter ido. Entendeu? Nada. Luciana. Bom dia. Bom dia. Fala mais um pouquinho a respeito dessa questão do português, da Libra portuguesada, se essa é a pronúncia correta. O português sinalizado? Eu tenho essa dificuldade na hora de me expressar. Embora meu conhecimento seja pouco em relação à dinâmica, né, a forma, a metodologia, melhor dizendo, de como expressar. E você colocou a questão do SVO, e eu estava utilizando muito, né? E vendo aqui sua aula agora, eu acabei de entender que é um erro. Não é um erro. Não é um erro. A permanência Também sem não. observar o momento. Também não. Por quê? Como eu falei, não é a ordem SVO que vai determinar se é português sinalizado ou se é Libras. Não é a ordem, tá? Tem muitas pessoas que são super fluentes e que só usam a ordenação SVO. Ok, não tem problema. O que determina se é ou não português sinalizado é eu pensar na estrutura como um todo, não só na combinação entre o sujeito, verbo e objeto, tá? É eu pensar o seguinte, e outra, tem outro porém, né? É normal, quando a gente está no aprendizado de uma língua, a gente ter a interferência da nossa L1. Como a L1 é português, quando a gente está no processo de aprendizagem, a gente passa por um momento em que uma interfere na outra, tá? Então, existe essa interferência, que a gente chama de um momento de interlíngua. O que é essa interlíngua? É aquela fase, igual quando a gente está aprendendo qualquer outra língua. Eu vou lá para uma aula de inglês, e eu querer colocar a estrutura do português com as palavras do inglês, que é muito comum isso acontecer. E o professor, com o tempo, vai corrigindo a gente. E ele vai falar, não é assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E com esse contato, com
com essa progressão que a gente tem na língua, a gente vai começando a perceber essas diferenças. E chega um momento que essa interlíngua, ela some. Por quê? Você já adquiriu a fluência na língua de sinais, você já consegue perceber esses momentos. O que acontece muito em relação a essa questão do português sinalizado? Quando a gente está pensando no processo de tradução, seria aquela situação de eu querer traduzir cada palavra que a pessoa está falando em português. Que no início a gente se preocupa com isso, não é verdade? O que eu tenho que fazer? Para me distanciar, eu começar a entender que o produzir um conteúdo ou traduzir algo do português para a língua de sinais é eu entender o que está sendo falado em português e explicar com as minhas palavras na língua de sinais. Ah, mas isso demora muito. Sim, no início demora bastante. Tanto que a gente não vira tradutor e intérprete na hora que começa a aprender língua de sinais. Pelo contrário, como a gente tem falado desde o início. O curso aqui, as oficinas, não vão te formar intérprete. Ninguém vai sair daqui intérprete em língua de sinais porque fez a oficina. Por quê? O processo de tradução envolve outros conhecimentos, outras práticas, outros estudos, outras técnicas que não estão no aprendizado de língua. O fato de eu aprender uma língua não significa que eu estou me formando intérprete. Tá? Aprendizado de língua é uma coisa, conhecimento de língua é uma coisa, conhecimento de técnicas de tradução é outra. Um exemplo bem grande em relação a isso, porque a maior dificuldade é em relação a esse processo de tradução, não é verdade? Porque o que acontece? Só para vocês terem uma noção, a gente tem, já falou até aqui outras vezes, as pessoas que são codas, né? Pessoas ouvintes, filhas de pais surdos. E as pessoas viram e falam assim, mas o coda é um intérprete nato. Não necessariamente. Eu já conheci coda que não é intérprete. E que fala, não, esse negócio de traduzir não é para mim. Porque é diferente. Você saber uma língua não é a mesma coisa, isso não te torna apta a traduzir aquela língua, porque o processo tradutório envolve outros conhecimentos, tá? Então, é pensar que tudo é muito, não só de conhecimento de língua, mas de conhecimento de técnica. Qual a melhor forma, então, de eu distanciar desse português sinalizado? É eu começar a me focar em compreender o que a pessoa está falando, não quais as palavras que ela está falando. Então, é eu parar de me focar em cada palavra que ele fala e entender o contexto como um todo, para começar a trazer essa tradução, essa mudança de paradigma. E aí a gente vai muito nisso também, quando a gente está aprendendo, a gente se pega muito nisso. A gente está aprendendo, a gente ainda não tem um conhecimento aprofundado daquela língua. Então, é difícil eu pensar no que eu vou falar na estrutura daquela língua. Então, a gente acaba fazendo um processo de tradução, que eu penso no que eu quero falar em português. Eu não penso na língua de sinais, eu penso em português o que eu quero falar. A partir do momento que a gente vai se familiarizando com essa língua, entrando em contato, aprofundando esse contato e esse conhecimento, aí sim a gente começa a conseguir produzir o pensamento em língua de sinais. Porque é o que eu falo. Eu falo isso para todos meus alunos choram de rir toda vez, porque eu falo assim, cara, professor de inglês tem uma mania de você chegar lá no primeiro dia de aula, ele olha para você e fala assim, a partir de hoje ninguém pensa mais em português, só pensa em inglês. Mas, gente, eu estou no primeiro dia de aula, não sei nem o que é the books on the table, não sei a língua, como é que eu vou pensar nessa língua? Não, isso tudo é um processo. A partir de um determinado momento que você já tem um contato maior, já tem um conhecimento mais aprofundado, a gente vai conseguindo diferenciar essas estruturas. Então, não se martirizem. No começo, é normal a gente fazer o português sinalizado. Enquanto a gente está aprendendo, é comum. Mas a gente tem que buscar esse aprofundamento da língua, esse contato, esse estudo, para poder começar a diferenciar as estruturas. Respondi? Respondido era justamente a minha dúvida, porque eu acredito que não só eu, mas muitos que são ouvintes e querem se tornar um bom intérprete, né, da Libra, não só um intérprete, né, como me comunicar-se através dessa língua, sente essa mesma dificuldade do português sinalizado, eu acredito. Né? No início, todo mundo passa. Eu ia pedir agora. Que dica você nos daria para melhorar isso? Você acabou antecipando a minha pedido. Então, tá bom. Obrigada. Obrigada, Luciana. Ana Laura. Bom dia.
Bom dia. Eu estava escutando sobre a questão do português sinalizado e da interlíngua, né? Então, no caso, o português sinalizado e a interlíngua é quase a mesma coisa. Porque O português sinalizado, ele é uma interlíngua. Porque seria, vamos supor, eu quero falar uma frase, eu quero estudar mais porque eu preciso aprender. Então, se eu fosse fazer na Libras, eu ficaria ali palavra por palavra. Eu quero estudar mais porque eu preciso aprender. Isso seria o português sinalizado na interlíngua, né? Seria a interlíngua. E a questão também é complicada por conta dos sinais. Tem palavras no português que não existem sinais e tem sinais na Libras que tem vários significados. Então, teria que ter essa compreensão da estrutura para entender o contexto e conseguir se comunicar. Porque a gente vê, quando está aprendendo, a gente vê a sinalização, é fácil até mais ou menos da gente conseguir compreender, desde que a gente esteja prestando atenção. Peraí, Ana, só um minutinho. Obrigada. Pode continuar. Porque para a gente que está aprendendo, que já tem uma noção, tipo, já participou dessa oficina aqui, já conhece alguma coisa da estrutura, já conhece alguns sinais. Quando a gente vê a sinalização, a gente já consegue focar ali e tentar entender o que a pessoa está sinalizando. Mas quando entra a parte da gente sinalizar, aí é onde a gente se perde, né? A gente acaba se confundindo. Isso é super normal. É só isso, professora, é só uma observação. Não, então, vou te dar um exemplo. É muito difícil. Você tem contato com surdo? Não. Já viu escrita do surdo? Já. Já viu como que é? A escrita de sinais. Ele está escrevendo em sinais, não é? Sim. É a interlíngua dele com o português. A escrita de sinais é a interlíngua? Não, a escrita de sinais, não. É a comunicação do surdo com o português. A maneira como o surdo escreve o português. Por exemplo, o surdo está aprendendo português. Quando ele está aprendendo português, ele está vendo, se ele já tem língua de sinais, por exemplo, ele conhece a língua de sinais, ele tem aquele conhecimento, ele tem a língua, ele usa a língua para se comunicar. Aí ele vai começar a aprender o português como L2, português escrito. Quando ele começa a escrever, você vê que o surdo, quando está começando a aprender o português, ele faz o quê? Ele escreve como se ele estivesse sinalizando. Sim. E depois, com o tempo, com a prática, com o treino, ele vai absorvendo o conteúdo e vai conseguindo separar, e ele começa a escrever melhor. Gente, não tem essa de que, não, o surdo só escreve daquele jeito. Não. Eu conheço surdos que têm um português, assim, melhor que o meu. Por quê? Porque estuda, porque se aprofunda e sai desse... Então, assim, é o que a gente fala, quando o surdo está nessa fase de aquisição do português e já tem a língua de sinais, ele entra nesse momento de interlíngua. Então, assim, é o que eu falo, por exemplo, para a gente tem o português sinalizado, é a gente que está aprendendo língua de sinais e tem o choque da estrutura do português com a estrutura da língua de sinais e a gente acaba espelhando a língua de sinais na estrutura do português. O mesmo processo acontece com o surdo que está aprendendo português. Ele tem a interferência da língua de sinais na escrita, mas com o tempo, com a metodologia, com a técnica e com o treino, ele vai desvinculando e vai começando a escrever melhor. Tanto que no começo ele faz o quê? Ele escreve verbo no infinitivo, ele não sabe como ele coloca artigo, se ele coloca artigo no masculino, no feminino. É igual um gringo aprendendo português, e que é o mesmo processo. Então, por isso que esse momento de interferência da língua, ela acontece com todo mundo. Então, todo ouvinte que está aprendendo língua de sinais vai usar o português sinalizado num determinado momento. Todo surdo que está aprendendo Libras, ou que está aprendendo português, eu falo que vai usar Libras aportuguesada. Não é português sinalizado, é Libras aportuguesada, porque ele está escrevendo com as palavras do português, mas ele está pensando na estrutura de Libras. Então, é um processo normal na aquisição de língua. O que a gente tem que fazer é reconhecer que existe esse processo, reconhecer isso, para a gente começar a desvincular. E aí, para isso, é muita prática na língua de sinais e muita prática no português para poder... Porque não adianta a gente aprender só Libras e deixar o português de lado, hein, gente?
Tá, e a professora acha que essa comunicação assim na interlíngua, no português sinalizado, prejudica? Tipo, eu estou numa roda aqui, tem pessoas surdas conversando em Libras e eu estou aprendendo ainda, então eu vou tentar me comunicar ali também usando, né, o que eu consigo no momento. Prejudica a comunicação? Fica difícil a compreensão para o surdo? Depende muito da situação. Você está numa roda de conversa, você está num momento de prática ali. Você não vai aprender se você não se inserir. Você não vai sair dessa interlíngua se você não se inserir. O que a gente tem que ter cuidado é com lugares e lugares. Como quem diz assim, você está numa roda de conversa, batendo papo. O máximo que vai acontecer é você ter que se explicar mais de uma vez se a informação não ficar clara. O máximo que vai acontecer. O que a gente fala que não pode acontecer? É a questão da pessoa que ainda não tem a fluência na língua chegar para momentos de interpretação, de tradução que são muito detalhados, muito específicos. É pegar alguém que está aprendendo a língua e colocar para interpretar uma palestra. Uma palestra que a pessoa está ali, que ela precisa daquele conhecimento ali. Ele não está ali porque ele está obrigado, ele está ali porque ele quer aprender. Então, aí, nesses momentos mais técnicos, de fato, o português sinalizado atrapalha. Mas agora, no momento de comunicação, ali é o momento que você está para aprender. Então, nesses momentos de interação de comunicação, não tem problema nenhum, você vai se fazer entender. Assim como o surdo vai tentar, ele vai te corrigir, ele vai conversar com você, vai te explicar. E aí, você tendo esse contato, você vai conseguir separar e sair dessa fase de interlíngua. Tá? Então, não se preocupe que não é errado. É uma fase. Ok? Então tá, obrigada, Ana Laura. Lígia. Abre seu microfone. Bom dia, Joai, professora. Tudo bom? Deixa eu, assim, eu não sei, acho que é mais um complemento. Aonde foi? Eu vi umas frases que a pessoa colocava, vamos supor, Joabe é lindo. Este é. Não se Português torna... sinalizado. Pois é, aí eu me compliquei um pouquinho. E eu, constantemente ela fazia, colocava o é com, né? E aí com? isso é com mesmo. Com? Né? Com. Nossa. E o é, ele persistiu bastante, né? E aquilo me chamou a atenção. Aí eu fiquei me perguntando, se eu colocar, não se torna um português sinalizado? Né? E aí a gente tem que se preocupar justamente isso. E a gente observa muito com os intérpretes também. Ocorre essa situação. Não sei se, de repente, acaba sendo uma gárfia, posso dizer assim, um esquecimento, de repente, como você acabou de dizer aí, até gostei, eu nem ia mais participar porque você respondeu, quando você disse que muitas vezes a gente se complica, assim como o surdo também, a gente acaba colocando, porque quando eu estou conversando no Zap com uma ouvinte, eu acabo colocando em Libras, e aí eles não entendem, viu? E aí eu me preocupo muito com essa situação, quando a gente está sinalizando, né? Dá um choque, dá um nervoso, muitas das vezes, justamente isso, como a colega muito bem falou aí, esse português sinalizado. Tudo bem que a gente está aprendendo, né? E como você acabou de falar, a gente tem que estar todo o tempo praticando, tendo esse contato com o surdo. E aí eu só queria realmente ter esse respaldo, bem aí, como você falou, do é. Eu percebo muito que tem professores que estão nos ensinando, que estão nos repassando alguma coisa e acabam colocando este é. E aí eu fiquei confusa. É engraçado, Lígia, que até surdos se prendem nesse quando estão ensinando. Sim, professora. E o surdo vira e fala assim, Mas assim, a gente usa esse usa. É o empréstimo? Em alguns momentos, assim, tipo assim, Joabe. Tipo, é uma intensificação, assim, tipo, não sei o que, foi isso que aconteceu, tipo, foi isso que aconteceu, Mas a gente não usa no sentido do verbo de ligação. A gente usa como verbo ser quando ele não está no papel de verbo de ligação. Agora, no verbo de ligação, não. Tipo, Joabe é bonito. Não, cara. Não que você não seja bonito, Joabe. Não precisa do Professora. Não, sim, Joabe não é bonito. Não, eu tô falando que o não é necessário. Não precisa desse Professora, aí então eu até ia perguntar justamente isso, se esse que muitas vezes se utiliza tanto como por ouvinte
com o surdo, se seria um empréstimo linguístico. Era essa a pergunta que eu ia falar. Não é um que eu ia empréstimo, é perguntar. Não é um empréstimo. interferência. Tá Não bom. é empréstimo, é interferência. Tá E bom, aí professora. entra nessa fase do mesclar as estruturas. Tá, nesse caso. Ok, professora, obrigada. Por nada. Vinícius, Oi, tudo bem? bom Bom dia. Eu estava criando muita expectativa nessa aula, nesse tema, durante um tempo. E Você aí pode eu falar tive só um acesso. pouquinho, deixa eu só aumentar aqui. Pode falar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais perto do microfone? É que eu estou com fone Bluetooth. Tá me ouvindo agora? Tá melhor, não? Melhorou um pouquinho. É. Eu estava com muita expectativa para essa aula e esse tema, e eu acabei pesquisando um pouquinho antes sobre essas estruturas, SVO, SOV, e eu meio que me decepcionei um pouco, vou te dizer, porque eu tinha a impressão, eu tinha a ideia de que tinha uma técnica, tipo, quando eu vou usar isso, quando eu vou usar aquilo. Para mim era, eu ia conseguir perceber isso, entender isso, aprender isso. Mas, na real, o que eu tenho percebido nessas pouca pesquisa que eu fiz, e na tua aula também, é que vai depender da frase. No final das contas, vai depender muito mais da frase do que de qualquer outra coisa, né? Eu estava pensando na frase, por exemplo, você acredita em vida após a morte? Se eu colocar na estrutura do português do que eu falo, o sentido muda totalmente, né? Parece que você uma acredita perspectiva. que você vive e depois morre, né? Exatamente, exatamente. Tudo Então, depende acho da que sua vai intenção. depender mesmo do momento, da frase, do que eu quero dizer, né? Muito Uhum, mais do que qualquer outra coisa, né? exatamente. E por isso que eu falo, por exemplo, a gente está falando aqui SVO, VOS, não sei o quê. Isso a gente está falando de uma sentença simples. Ou seja, uma sentença que só tem sujeito, verbo e objeto. Nesse caso, você acredita em vida após a morte. A gente tem uma estrutura complexa no final, vida após a morte. Mas não é vida depois morte. Gente, isso é uma coisa muito séria, tá? Porque, por exemplo, a gente tem que se ligar. E aí, já que você gosta de pesquisas, Vinícius, eu vou te indicar minha tese de doutorado. Entra no Google, coloca meu nome aí, tese de doutorado, você vai achar. Eu discuto isso, porque na língua de sinais a gente não tem só sujeito, verbo e objeto. Não é que não tenha, né? Tem, mas a gente tem que pensar que a estrutura não depende só disso. Então, por exemplo, eu mostro um exemplo, gente, que é muito, 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 que aconteceu de verdade. Tipo, eu vi. É o que eu falo, aconteceu de verdade. E a gente tem que pensar, na língua de sinais, a gente tem muitas palavras, muitos sinais que servem tanto para o verbo quanto para o nome, quanto para um substantivo. E o contexto, a estrutura, tudo determina a compreensão que vai ser dada a isso. Então, por isso que eu falo, a gente tem que começar a pensar mais no significado do que em cada palavra. Por exemplo, vai muito a esse exemplo, de encontro a esse exemplo que o Vinícius deu. Você acredita em vida após a morte. Eu não posso fazer, você acredita vida depois morte. Não. Porque se eu faço vida depois morte, eu estou perguntando o quê? Você acredita que a pessoa primeiro vive para depois morrer? Lógico. Ninguém morre antes de viver. Entendeu? Fica uma coisa meio óbvia. O que eu teria que fazer nessa situação? A pessoa morreu. Você acredita, tem vida depois? Ah, ok. A gente precisa inverter a ordem, a gente precisa mudar. O exemplo que eu sempre uso é esse aqui. Uma vez o pastor estava pregando na igreja, e aí os jovens surdos, né? Galera assim, prestando atenção e tal, e aí o pastor vira e fala, porque o importante é que o sexo depois do casamento. E aí, quando a intérprete faz sexo depois casamento, o que o surdo entende? Oba, né? Tô feito, oba, era só o que eu precisava. Então, é realmente a gente pensar, por quê? Se eu for pensar casamento, casar, esposo, é o mesmo sinal para tudo. Então, a gente tem que pensar no significado que está sendo dado. Tá? Então, é por isso que eu falo, a gente tem que começar a desvincular. É nessas horas que a gente começa a
tentar desvincular a estrutura. É a gente pensar que a gente tem que primeiro entender o que está sendo dito para depois falar com as nossas palavras. Tá? Por isso que no começo a gente apanha, porque a gente fala assim, nossa, se a pessoa falou uma palavra que eu não sei o sinal, eu vou ficar pensando naquele sinal e perdi o resto do que a pessoa falou. Isso é normal acontecer, super normal acontecer. Mas a partir do momento que a gente começa a tirar isso, que aí a gente entra no que a Lígia falou, a gente tem palavras no português que a gente não tem o sinal em língua de sinais. Que a gente precisa de... Tem uma palavra em português que eu preciso usar 5 sinais da língua de sinais. Assim como tem 50 palavras no português que eu preciso só de um sinal na língua de sinais. Então, assim, por que que isso acontece? Existe um fenômeno que a gente fala que chama equivalência linguística. O que que é equivalência linguística? O que tem numa língua tem na outra. O que tem numa língua tem na outra. Gente, não existe equivalência linguística entre nenhuma língua. Ou seja, se eu no inglês vou usar 5 palavras para falar para uma frase, não significa que no português eu vou ter 5 palavras. Não significa que na Libras eu vou ter 5 sinais. Tá? É eu pensar na própria pergunta de nome. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? 5 palavras em português. Quantos sinais eu uso na língua de sinais? 1. Que eu não uso nem o qual. Eu uso nome. Então, assim, nisso a gente percebe que existe uma diferença de estrutura. E que a gente precisa começar a fazer o quê? Tá, beleza, tem uma palavra que eu não sei o sinal, mas eu sei o que ela significa. Pá, trago o significado dela. Eu não preciso usar aquela palavra, eu posso trazer o significado dela. Tá? E a gente fala muito isso em relação, por exemplo, a metáforas, a expressões idiomáticas, que a gente tem isso muito no português. O português é uma língua muito metafórica. E aí, se você traduz isso ao pé da letra para o surdo, ele vai olhar e vai falar assim, hã? Como assim? Não entendi. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vou falar isso para o surdo, ele vai falar assim, hã? Cara, o que que a gente vai fazer? Vamos trazer o significado. Ah, não, eu estou dando uma aula de metáfora, aí eu tenho que apresentar a metáfora. Mas eu estou falando numa palestra geral, falando sobre outra coisa. A pessoa fez uma metáfora, traz o significado. Porque o que a pessoa quer é transmitir o significado. Aí eu virar num lugar e falar assim, nossa, não, fulano está subindo pelas paredes. Está em pânico, fulano está em pânico. Significa que ele está em pânico realmente? Não, ele está nervoso, ele está desesperado. Ok, a gente vai trazer esses significados, a gente começar a desvincular isso. E a partir do momento que a gente percebe essa mudança de chave, a gente começa a separar a estrutura das duas línguas. E aí a gente começa a trabalhar melhor essa questão essa relação, né, do português com a língua de sinais. Cabral, pode abrir seu microfone. Pode. Bom dia, Loiane. Agora sim, bom dia a toda a equipe docente também, que a Loiane deve participar. Professora, então aquela questão de, aos poucos, a gente ficar, digamos assim, talvez até cara de pau, às vezes é chamado dentro dos ambientes, de estar um pouco atrasado na hora da interpretação, seja numa escola, numa repartição pública, porque eu preciso tentar adaptar um pouco as palavras, então, adaptar um pouco a frase àquele contexto. Então, outra dificuldade que eu tenho é que no decorrer da cerimônia, ou no decorrer, assim, até de uma aula, alguma coisa assim, um surdo tenta me ajudar, me fazendo o sinal que eu digitei. Aí eu me atrapalho todo, porque eu não posso pegar aquele sinal e voltar lá na frase. Às vezes pode. Às vezes pode. Pois é, aí eu fico tanto confuso nessa parte de aproveitar aquele sinal, né? Eu acabo que eu guardo mesmo ele para depois, para poder usar mais no futuro. Mas essa é uma estratégia que a gente usa também, Cabral. Mesmo a gente que é intérprete há muito mais tempo,
A gente também passa por isso. Às vezes tem um sinal novo, tem uma mudança, ou às vezes você faz um sinal, a pessoa fala assim, ah, não, o sinal mudou e tal. Cara, ignora aquilo por hora e se aparecer de novo, você passa a usar aquele sinal que a pessoa te deu. Ok. Essa é uma das estratégias de tradução, né? Porque isso acontece muito. Ainda mais hoje, com o surdo se inserindo cada vez mais em todos os espaços, a evolução da língua tem sido muito rápida. Então, muitos sinais surgem todo dia. E aí a gente precisa pensar nisso, de que, pô, a gente vai estar no momento da interpretação. Tem hora, cara, que na interpretação você fala assim, ou eu olho para o nada, porque se eu ficar olhando para o surdo, eu não vou conseguir interpretar. Isso eu faço muito, né? O Job faz isso também. Tipo, ainda mais quando você está num espaço que tem muito surdo. Você está lá, por exemplo, eventos. Eventos a gente tem geralmente muito surdo, muita gente. Aí tu começa a sinalizar. Geralmente a gente olha para o público surdo para perceber se eles estão entendendo, se está sendo compreendido e tudo mais. E você está olhando. Se você está sinalizando, o surdo começa a te jogar sinal, cara, ou você vai conseguir pegar todos os sinais, que não é o que acontece, ou você vai fazer o seguinte, paro de olhar para o surdo, vou olhar para o nada. Porque aí eu não vou correr o risco, vou olhar para o palestrante, vou olhar para frente, para um ponto fixo, porque senão você se atrapalha. De fato. Porque, assim, tem surdo que acha que tem que ficar corrigindo o intérprete o tempo todo. Tem intérprete que fica corrigindo o intérprete o tempo todo. Então, assim, é natural isso acontecer. Abre seu microfone, está fechado. Porque a gente, é claro que a gente fica olhando e pedindo ajuda. Um feedback, né? Isso aí realmente é claro. Mas uma coisa que eu vi que facilitou muito, no meu caso, né? Ainda mais no meu serviço, eu tenho que ter uma configuração certinha, né? Porque se eu fizer uma configuração errada, eu posso prejudicar demais tanto um colega como um surdo. E outra coisa, calma e ter acesso ao texto antes. Isso aí facilitou muito ter acesso à música antes, porque música, principalmente, professor, música é muito confuso transmitir. Música é outro patamar de tradução. Tem muitos intérpretes profissionais há anos que não traduzem música. Pois é muito. Então, a questão de eu estar sempre um pouquinho atrasado, eu vou continuar. É normal. Até porque eu estou interpretando para o surdo, né? Exatamente, não. É normal. Esse atraso é normal. É normal. Não, tá ótimo. Muito obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, vamos fazer uma atividade breve? Breve, tá? A gente vai fazer uma atividade rapidinha aqui de frases. Como hoje nós trabalhamos com frases afirmativas e exclamativas, a gente vai fazer rapidamente uma atividade, uma criação de frases. Eu vou dar, como são 4 frases, eu vou dar um tempinho maior, vou dar 10 minutinhos. 10 minutinhos. Para vocês criarem 4 frases. Eu quero 2 frases afirmativas e 2 frases exclamativas, tá? 4 frases. Não quero ninguém com a mão levantada agora. Por quê? Se levantar a mão significa que quer tirar dúvida. E aí, eu vou estar aqui para tirar dúvida, tá? Eu tô tô atenta aqui, porque se alguém levantar a mão é para tirar dúvida. Aí a gente vai rolar um já, igual a gente fez na outra semana, tá? Na hora que for para apresentar a atividade, a gente rola aqui preparem-se as suas marcas de já para levantar a mãozinha e participar. Ok? 10 minutos, são 10h25, eu vou ficar até 10h26, já vai virar. 10h36 a gente começa a apresentação dessas atividades. Mas antes de começar a apresentação, eu vou pedir para levantar a mão quem quer participar. Agora, nesse período de 10 minutos, levanta a mão só se você tiver alguma dúvida. Ok? Então vamos lá, vamos começar. 4 frases, 2 afirmativas e 2 exclamativas.
Eliane, pode abrir seu áudio. Eliane. Família Rocha, não é Eliane? Pronto. Agora sim. Bom dia, Pro. Quer dizer, bom dia a dia. todos, né? Pro, era só para tirar uma dúvida. Sim. Assim, quando se fala assim que as línguas de sinais, elas utilizam, sabemos assim que são utilizadas expressões faciais e corporais para estabelecer os tipos de frase, né? Uhum. Assim como no caso, como as entonações na língua portuguesa. Isso. Aí, assim, isso vai... Por isso que, dessa forma, como é que eu digo assim? Para perceber se a frase em Libras ela está nesses 5 tipos de frases, né? Que já foi citada, exclamativa, interrogativa, negativa e imperativa. Aí, nesse caso, assim, é importantíssimo sempre precisar estar atento às expressões facial e corporal que são feitas de forma simultânea com todos os sinais e com toda a frase? Sim, sempre. Sempre. A atenção às expressões é fundamental, porque ela é gramatical na língua. Essa era a dúvida, realmente. Queria dizer para poder realmente tirar, Pro. Tá ok. Obrigada. Nada. Pode cortar, Dani.
Eu não sei o nome da pessoa, mas tá assim, N. Professora, bom dia. Bom Eu gostaria dia. eu gostaria de saber como que fala ensino médio em Libras. Como que Ensino médio. finaliza. Ensino médio. Ou número 2 aqui, ensino médio. Ok, obrigada. Por nada. Peraí, abre o áudio. Cleusa. Tem que abrir seu microfone. De novo, tá fechado. Tá. Aí. Bom dia a todos. Bom dia. Assim, professora, eu estou com uma dúvida, eu preciso de uma ajuda. Sim. Assim, na minha igreja, foi uma moça surda. Eu não sou intérprete, mas eu tenho assim, ó, eu tenho 9 anos trabalhando com alunos surdos na escola bilíngue aqui em Rio Grande. E eu fiz vários cursos, né, de capacitação, pós-graduação, fiz curso de Libras, o básico, o avançado, intermediário e avançado. Isso aí, 9 anos sempre estudando, né, e sempre procurando me atualizar na língua de sinais. E aí eu estou ajudando essa moça surda. Professora, eu não sei assim, ó, porque eu pensei, eu estaria pecando se eu não ajudasse ela. Porque ela foi na igreja e não tem intérprete na minha igreja. E aí eu peguei e comecei a ajudá-la. Inclusive, até eu falei com uma colega minha lá da escola, expliquei a situação para ela, né? E a senhora acha que eu agi certo? Eu acho que qualquer tentativa de ajudar é sempre boa, tá? Apesar de não ter ainda, vamos continuar com a atividade, depois a gente vai abrir para essas outras dúvidas, mas a gente tem que entender que, ainda mais nessa situação, acho que no âmbito religioso a gente tem outra realidade, e sempre, eu lembro quando intérprete profissional há anos já, mas nunca tinha sido intérprete de igreja, interpretei na igreja uma vez, e não conheço os sinais, apesar de ser da igreja, eu não conheço os sinais religiosos, porque na igreja que eu frequentava não tinha surdos, mas eu me via nesse dever também. Então, assim, não é errado. Você tentar ajudar nunca é errado. Tá? Se você tem uma situação que a pessoa precisa de você, nunca é errado. Oi? Sim. Pessoal, rapidinho, Cleusa, só para avisar que a lista foi liberada novamente no chat agora, tá? Então está sendo liberada. Quem não assinou ainda pode acessar, é a última oportunidade para acessar a lista e assinar agora, ok?
Já já vai ser lançado. Calma aí, que já vamos colocar aí no chat. Ela vai ficar, lembrando que ela vai ficar aberta por 5 minutos, tá, gente? Ó, agora. Então, Cleusa, não pense como... Será que eu agi errado? Não. Qualquer tentativa. É o que a gente fala. Se a gente estivesse numa situação também, assim, de eu chegar num lugar que eu não conheço a língua, eu conheço alguém que sabe um pouquinho e vai tentar me ajudar, eu vou... Essa pessoa está fazendo errado de forma alguma. Sim. Ok? Está Pessoal, bem. vamos... Obrigada, professora. Nada, querida. Vamos voltar para a atividade agora. Pessoal, todo mundo abaixando a mão. Agora a gente vai fazer a apresentação da atividade, tá? Lembrando, a atividade era para criar quatro frases, 2 frases afirmativas. Não levanta a mão ainda, não dei o já. Baixa a mão de todo mundo para mim aí, Daniel. Ninguém levantando a mão ainda. A gente vai fazer, eram 4 frases, 2 sentenças afirmativas e 2 exclamativas, tá? Todo mundo se prepara aí, só pode levantar a mão quando eu falar o já. Se quiser já deixar tudo esquematizado aí, vamos lá, porque eu não vou conseguir botar todo mundo para apresentar, né? Não dá para todo mundo apresentar, mas a gente vai tentar apresentar aqui o máximo de pessoas. Combinado? 1, 2, 3 e valendo. Muito bom. Muito bom. Pessoal, não precisa abrir o áudio, só preciso que vocês abram a câmera para eu poder ver, ok? Então, a gente vai apresentando aqui até onde a gente conseguir. Primeira pessoa que vai apresentar as frases para mim vai ser a Elisa. Elisa Lessa. Você foi o dedinho mais rápido hoje. Vamos lá. Primeira frase afirmativa. Não precisa abrir o áudio, é só fazer o vídeo, só fazer os sinais. Ótimo. Segunda frase afirmativa. Perfeito. Expressão neutra sem necessidade de fazer expressão. Ótimo. Agora eu quero 2 exclamativas. Primeira. Vamos melhorar um pouco a expressão. Você ficou muito feliz com isso? Assustada? Então, assusta um pouco mais na expressão. Vamos lá, segunda. Amo maçã. Muito boa. Obrigada. Obrigada, Elisa. Agora a segunda pessoa vai ser a Simone. Primeira... Peraí, aí. Primeira frase afirmativa. Gosto de animais. Ótimo. Segunda. Ontem aqui choveu. Ok. Olha só. Expressão neutra, simples. Vamos lá para as exclamativas agora. Eu quero muita expressão. Vamos lá. Primeira exclamativa. Isso. Ótimo. Excelente. Amo. Na hora do... Chega dói, né, o amor? Chega dói o amor. Vamos lá, segunda exclamativa. Tá, vamos lá. Estava muito doente. Mês passado... cirurgia.
Tá, aqui, ó, é cortando qualquer coisa. Então, olha só, quando a gente vai fazer assim, fiz uma cirurgia. O fazer não é bem esse. Então, então é mês passado, cirurgia. A gente põe a mão para indicar que é no corpo, como se fosse no corpo, não é cirurgia. Se a gente faz só assim, é como se eu estivesse cortando qualquer coisa. Aí ficou muito doente. Então, ó. Não tem sinal. Seria tipo fígado. Teria que fazer Fígado e uma bolsinha aqui, até um classificador que a gente vai usar. Mas a gente faz, ó, o sinal de cirurgia, ao invés de fazer assim, faz assim, ó, a mão aberta e como se você estivesse cortando aqui na mão, ó, cirurgia. Deu para ver? Cirurgia. Isso. Ok? Ficou muito doente? Agora tá melhor? Agora tá melhor? Então tá ótimo. Obrigada, Simone. Agora, Ana Paula. Primeira afirmativa, vamos lá. Excelente. Segunda. Ótimo. Agora as exclamativas. Eu também. Segunda. Tá. Aqui não é não é uma interrogativa? Vamos aprender Libras? Não ficou num sentido meio interrogativo? Quero. Quero. Que aqui é vamos, então quero. Ótimo. Boa. Obrigada, Ana Paula. Agora vai ser Maria Goretti. Espera aí só um pouquinho. Espera aí, Maria Goretti. Deixa eu colocar você aqui para todo mundo te ver. Conseguiu, Dani? Aí. Pode fazer. Primeira afirmativa. Essa é exclamativa, né? Essa é exclamativa. Não, afirmativa sem expressão. Ó, afirmativa sem expressão. Ótimo. Eu passei vestibular de medicina. Ótimo. Porque se a gente vai dar a notícia com aquela assim, porque caramba, vestibular de medicina, você fala, nossa. Aí você usa uma exclamativa, eu passei. Então você muda a expressão. Afirmativa é, ó, tipo, cara de paisagem. Ok? Pode pôr ela de novo na tela. Vamos fazer a segunda afirmativa. Fui no shopping comprar roupa nova. Ótimo. Agora eu quero as exclamativas. Muita expressão. Vamos lá. Então, ó, só vamos mudar, que se você fechar muito a expressão, parece que não é tão bonito assim. Então, ó, abre,
Nossa, filho bonito ou filha bonita. Isso. Segunda. Casa grande. Excelente. Muito boa. Obrigada, Maria Gorete. Agora, Lígia. Espera aí, deixa a gente só colocar você aqui. Calma aí, calma aí. Não, Lígia. Lígia Letras, o nome do... Isso. Vamos lá, primeira frase afirmativa. Ótimo. Minha família viajou. Excelente. Segunda. Antes? Chegou antes? Hoje? Antes aula? Ótimo. Agora as exclamativas. Primeira exclamativa. Top. Excelente. Segunda. Ótimo, excelente. Obrigada, Lígia. Agora, Bia. Bom dia. Peraí que a gente vai colocar você na tela, Bia. Levanta a mão de novo, mulher. Pra gente achar você aqui. É a Bia. Só um pouquinho. Deixa eu colocar a Bia aqui na tela. Bia, abre seu microfone e fala alguma coisa para você vir para frente aqui na lista para gente. Peraí, não está abrindo. Fala aí de novo, tenta abrir o microfone. Aí, fala alguma coisa. Ah, estava difícil. Aí. Apareceu uma mensagem. Sim. Vamos lá, primeira frase afirmativa. Excelente. Hoje vou trabalhar. Nosso curso voltou. Duas frases afirmativas. Agora eu quero as exclamativas. Não vi. Chega para trás para eu poder ver de novo. O que é isso? Que falta de sentimento. Falta. Que falta de sentimento. Falta. Tem que bater aqui, ó. Falta. Não estou te vendo. Espera aí que vai colocar. Falta. Ah. Falta. Pensei que era assim. Falta de sentimento. Isso. Segunda. Melhor. Quando você trouxe melhor, já deu toda a intensificação que a exclamação precisa. Ótimo. Obrigada, Bia. Agora, Érica. Abre seu microfone, só para a gente poder puxar sua imagem. Fala assim, bom dia, só para a gente te ver quando o microfone estiver aberto. Ainda não. Érica Roberta. É a Érica Roberta.
Bom dia. Bom dia. Aí. Vamos lá. Primeira frase afirmativa. Eu, professora do infantil. Excelente. Segunda frase afirmativa. Minha mãe é bonita. Excelente. Agora vamos para as exclamativas. Primeira. Amo estudar. Boa. Segunda. Aprender Libras é maravilhoso. Muito bom, Érica. Obrigada. Agora, Marta Souza. Abre o microfone só para a gente poder puxar a sua imagem. Fala alguma coisa assim. Bom dia. Bom dia. Nem eu não estou me Aí. vendo aqui. Ah, agora sim. Vamos lá, primeira afirmativa. Amo cabelo? Ótimo. Segunda. Amo meu cabelo, tá? Eu gosto. Cabelo cortado? Ah, de ver. Eu tô buscando a palavra. Tô buscando a palavra. Fugiu a palavra do português. Ver vídeo. Assistir. Assistir vídeo de corte de cabelo. Série. Não, é a segunda Série. frase. É porque quando você mostrou o cabelo, eu falei de série. Gosto de assistir série. Antes dela fazer as exclamativas, pessoal, vamos abrir as câmeras para a gente fazer o registro da nossa aula. Todo mundo abrindo as câmeras. Marta, primeira frase exclamativa. Para! Não sei se o cachorro Ótimo. vai entender. Segunda. Não quero. Não quero. E pronto. Excelente, Marta. Obrigada. Paula Regina. Abre seu microfone, peraí. Abre seu microfone e fala assim, bom dia. Bom dia. Agora sim. Primeira frase afirmativa. Bebo café todo dia de manhã. É isso? Então, ó, não preciso fazer esse. Esse aqui, eu não preciso, é só fazer café. Café todo dia, certo? De manhã. Pode ser assim no final? Amanhã. Amanhã. Ah, tá, amanhã. Manhã. Diferente. O horário da manhã é aqui, manhã. Amanhã. Isso, isso. Ótimo. Segunda afirmativa. Minha mãe adora bater papo. Mais ou menos. Espera aí. Minha mãe? Mais ou menos bater papo. Então, ao invés de fazer com a mão levantada, faz ela baixada. Mais ou menos. Ótimo. Agora as exclamativas. Vamos lá. Tá. Tá. Vamos mudar só a expressão. Então, assim, gosto muito. Mostra na expressão que você gosta muito de conversar com as minhas amigas. Segunda.
Tenho duas irmãs que são lindas. Excelente. Obrigada, Paula. Pessoal, estamos chegando ao final. A gente vai encerrar agora. André, vou deixar você fazer, só pela cara que você fez, eu fiquei com dó. Abre seu microfone. Pode abrir o microfone. Não, o microfone. Abre o microfone. Habilita no microfone para abrir. Para você falar assim, bom dia. Agora fala, bom dia. Não, abre o microfone e fala português mesmo. Para a gente poder captar a sua imagem. Pegou? Ainda não, peraí. Fala de novo para a gente ouvir. Bom dia. Agora foi. Peraí que vamos colocar você na tela. Primeira sentença afirmativa. Mamãe quer água. Ótimo. Segunda afirmativa. Abacaxi. Filha gosta de abacaxi. Agora eu quero as duas exclamativas, muita expressão. Vamos lá. Hoje, chuva em Brasília, isso. Segunda. Excelente. Natal muito bom, família feliz junto. Excelente. Obrigada. Muito obrigada, André. Pessoal, estamos chegando ao final da aula. A gente vai ter outras aulas ainda, a gente vai voltar com os outros tipos de sentença, tá? Porque hoje nós falamos só de duas. A gente volta a falar dos tipos de sentença na quarta-feira. Combinado? Amanhã, terça-feira, vocês terão uma visitinha, tá? Vocês vão matar a saudade da Aline, que é ela que vai estar com vocês amanhã. Amanhã a professora Aline está aqui com vocês e eu vejo vocês de novo na quarta-feira, certo? Então a gente vai encerrar a aula por hoje. Amanhã vocês vão conversar com ela, tirar dúvida e tudo mais. E na quarta-feira a gente se encontra de novo para voltar a falar sobre os tipos de frase, ok? Lembrando, pessoal, que essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada, equipe, intérprete, Daniel, que está aqui hoje com a gente também. E até quarta. Até amanhã, né, gente? Vocês estão aqui amanhã.